Boa noite a todas e todos. É com alegria que a ADPER, né, recebe vocês para mais uma live Ensino Religioso em Diálogo. E nós vamos contar hoje com a importante e significativa participação da professora Cristina Borges, da Unimontes, mas também colaboradora da PUC Minas. A Cristina é graduada em Filosofia, mestre, doutora, pós-doutora em Ciências da Religião, participa de muitos grupos de pesquisa, foi coordenadora, né, da ciência da religião na Unimontes e trabalha esse tema, publica, questiona. Então, Cristina, muito obrigado pela sua disponibilidade em ajudar aqui, né, o ensino religioso ADPER, né, a refletir sobre essa questão desafiante, que é essa questão, né, do racismo, né? O tema do racismo, Cristina, ganhou, né, uma ampliação muito importante, necessária e urgente, né? Não só porque, né, se já não fosse um absurdo, né, a discriminação e opressão por causa da cor da pele, né, mas essa questão tem sido colocada como sendo, né, estrutural. Inclusive, no Brasil, tentou-se criar uma grande mentira ao longo da história, que o brasileiro não é racista, que a gente é um povo gentil, cordial, né? E hoje, dia 13 de maio, né, é um dia que legal e formalmente, né, se comemora, né, ou se afirma que foi o fim da escravidão através da Lei Áurea. Mas será que a escravidão acabou com essa lei? Que condições, né, esses mais de 720 mil, né, escravizados foram colocados, né, de um dia para o outro? Então, eu queria te perguntar, começando essa nossa conversa aqui, como fosse, né, como foi possível ampliar essa visão do racismo, né? É, o racismo, né? A sua naturalização, suas mentiras, e o que significa esse racismo estrutural. E essa data de hoje, né? Se é uma data para se comemorar. Oi, Paulo, boa noite. Boa Mais noite. uma vez, obrigada por aqui com você, um tema que me é muito caro, que eu gosto muito de estar abordando, e eu agradeço por isso, né, por essa oportunidade. Cumprimento também os nossos colegas aí do ensino religioso e os interessados, né, nesse tema, que, como você disse, né, ganhou notoriedade, né? Essa veemência em falar do racismo no Brasil e no mundo. É importante dizer que é algo que incomoda os conservadores da nossa sociedade, que ainda vive no mito da democracia racial, né? Para muitos, essa notoriedade é modismo e que isso vai passar. É necessário deixar claro que não é modismo. Indignar-se com a existência do racismo, combatê-lo, né, não pode ser considerado modismo. É uma necessidade. E hoje quem fala do racismo, né, e o movimento negro está à frente disso, tem falado de forma organizada, engajada, né, dizendo que, anunciando que a luta é mais do que resistência, que a luta agora tem que ser um movimento de dissidência dessa modernidade que é toda estruturada, né, numa classificação racial, né? Mas também é uma dissidência contra a forma como temos concebido a vida, a forma como temos estruturado, né, a nossa vida social. Além de estrutural, né, virou moda falar também racismo estrutural, o racismo ele é um descompasso do discurso moderno sobre igualdade, sobre liberdade, sobre solidariedade, sobre comunidade, né, que é um discurso que está na boca de todo mundo, de qualquer líder religioso e até dos políticos, né? Então, o racismo é um descompasso disso, né? E a luta para combater o racismo é sempre uma crítica à modernidade, uma crítica a essa ordem mundial que foi estruturada e que ainda está estruturada de forma colonial. Então, para pensar essa questão do racismo estrutural, é preciso não esquecer do colonialismo, é preciso não esquecer da colonização. E muitos estão tentando ainda, né, colocar uma pedra sobre isso. Alguns aspectos
realmente dão visibilidade para a nossa luta. A primeira coisa é que a gente precisa dar visibilidade para o racismo e também para a nossa luta. A primeira coisa é que a gente precisa entender que existe uma linha divisória entre regiões, culturas, conhecimentos, religiões, né, povos, que detêm o poder, que gerenciam o mundo e que hoje os estudiosos têm chamado aí de norte. Né? O pensamento abissal fala muito bem disso. E do outro lado, o sul, com suas regiões, com suas culturas, com seus conhecimentos, povos e religiões que não aceitam mais serem gerenciados, não aceitam mais serem subjugados. E isso traz um grande problema. Então, desde ali meados do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, observa-se de forma mais nítida essa tensão entre norte e sul, que a gente não pode olhar apenas como região. Né? A gente tem que encarar isso como duas realidades sociais. Né? Nós, negros, nos encontramos nessa realidade social do sul. Né? Resistimos ao colonialismo, resistimos durante anos à escravização do domínio, ao imperialismo, e essas formas de domínio, elas conseguiram invisibilizar a nossa realidade social, que é a realidade do sofrimento, da dor, de quem é subjugado. As comodidades modernas, por exemplo, a tecnologia, o protagonismo, né, das redes sociais das nossas vidas, a ilusão de uma vida de sucesso dentro de uma estética moderna que foi produzida pelo Norte, invisibiliza o custo dessa vida, que é a exploração do outro, a violência, a apropriação de corpos, a apropriação de recursos naturais, conhecimentos, destituição do padrão de expressão, né, do Sul e daqueles que pertencem ao Sul. Então, nas dimensões econômica, política, educacional, familiar, estética, religiosa, o Norte, enquanto realidade social, tem prevalecido. E aí faz apagar, né, o que nós chamamos de colonialidade. E o racismo é uma expressão dessa colonialidade. Né? Faz parecer que isso é natural. Né? Essa realidade do Norte ela é tão forte que quando grupos sociais, por exemplo, do Sul, querem a liberdade, querem a emancipação, acabam que também seguindo, né, em alguns grupos, exercendo a mesma violência do Norte. Né? O que eu acho importante, e aí é a segunda coisa, né, é que o movimento negro, né, a luta do povo negro, vai no caminho contrário. Nós nos encontramos no Sul, temos buscado, sim, através de lutas políticas, não exercer a violência e a barbárie. Temos procurado o direito que o próprio Estado nos dá. Então, o movimento negro do Brasil tem se colocado como resistência a essa modernidade. É uma crítica a tudo isso. É um movimento pedagógico. Por que, que o movimento negro brasileiro é um movimento pedagógico? Porque ele é propositivo. Ele busca pensar diferente do Norte. Né? Além de resistência, ele é sempre dissidência. Então, a questão nessa tensão entre Norte e Sul, o movimento negro, ele não tenta apenas empurrar essa linha, mas, ao mesmo tempo, ele diz que é necessário a não separação, que é necessária a igualdade racial. Né? Então, a nossa luta ela é pedagógica, porque ela reivindica o direito à vida dos negros, né? O direito a sermos vislumbrados como seres humanos, como gente, nos organizamos politicamente, elaboramos, né, participamos da elaboração de leis, como a lei de cotas, como a 10.639, que obriga o ensino dos conhecimentos negros na escola. Né? Querendo ou não, a lei de cotas tem viabilizado a formação de intelectuais negros. Né? Nilma Lino Gomes, no seu texto, fala isso. Então, esse negro que está entrando na academia está forçando a academia a conhecer os conhecimentos produzidos pelo negro. Está forçando a escola a conhecer saberes e conhecimentos que foram esquecidos. Então, a academia também é espaço da nossa luta. Né? Por isso que não desistimos da lei de cotas. Então, negros e negras intelectuais vão inserindo esses conhecimentos nos nossos antepassados dentro da academia. Outro espaço da nossa luta e que nos dá visibilidade é a formação, a
as redes sociais. Há negros que são formadores de opinião, né? Então, continuamos a escancarar a violência, a barbárie da modernidade, colocando em dúvida a racionalidade, né? Principalmente a racionalidade instrumental, demonstrando que não mais aceitamos o estigma de negras e negros domésticos. E a gente está propondo aí, né? Apesar de que muitos não reconhecem, uma pedagogia do diálogo. Então, nosso barulho encontra ressonância, né? Encontra resistência, né? E há o desespero daquele que não mais aceita o negro, né? Impede igualdade através da violência e através da apropriação do nosso discurso, através do embranquecimento, mostrando para o negro que é melhor ele embranquecer. E aí, eu penso que aí nós conseguimos aí pensar, né? O que seria esse racismo estrutural? Para mim, Paulo, o ponto de partida do racismo estrutural, para pensar o racismo estrutural, enquanto brasileiros, é a gente tentar compreender, e para mim, o professor de ensino religioso precisa saber disso, qual o lugar do Brasil nesse espaço todo? Qual o lugar do Brasil no contexto de formação do que hoje nós conhecemos como modernidade? Qual a nossa participação? Eu estou sempre batendo nessa tecla, falo isso muito com os alunos, porque se queremos ser enunciadores, se queremos um ensino religioso intercultural, um ensino religioso que consiga viabilizar o diálogo, nós não vamos conseguir sem ter conhecimento do que somos, de onde estamos neste mundo. Né? Agora, você falou, Cristina, do pedagógico, né? Que aí tem um papel pedagógico, não é isso? Então, veja, a educação é um lugar fundamental para esse processo. É ali que a gente está construindo a pessoa, né, os seus valores, etc. E a gente aprende também a ser racista. Né? Isso é que é terrível. A gente viu agora acontecer em São Paulo, no Colégio Vera Cruz, né, estudantes que tiveram suas folhas de caderno, seu trabalho escolar arrancados, né, e deixaram frases racistas lá. Então, Cristina, na sua experiência pessoal, mas também como docente, como que esse racismo se faz presente na escola, na educação? E que isso provoca? Ou seja, a gente está conseguindo sair desse racismo estrutural? É uma dimensão pedagógica, mas será que a educação, a escola está sendo espaço para isso? A escola brasileira é uma escola que não foi pensada por nós, né? Então, se essa escola ela foi estruturada, assim como a família, assim como a religião, né? Assim como o próprio Estado, dentro de uma estrutura colonial, a escola traz isso, né? Então, a escola, a educação brasileira, ela ainda não é uma educação antirracista. A nossa escola não é antirracista. E o nosso professor de ensino religioso também não é antirracista. Não é um problema, não é uma temática que é abordada na escola e abordada nas aulas de ensino religioso com a seriedade que deveria. Na minha experiência pessoal, né, eu penso que ela é a mesma experiência de muitos negros e negras que sentem na subjetividade o racismo, né, que sentem na nossa subjetividade o racismo, o pior é o olhar de suspeita, né? O negro, ele carrega isso o tempo todo, né? Eu vejo isso, por exemplo, o sofrimento do meu neto. O medo desse olhar de suspeita. Eu sou filha de um homem negro, de uma mulher branca, uma família mestiça com irmãos negros, pardos, claros, irmãos negros, né, pardos, brancos, e ainda que pertencente a uma família que tivesse posses, né? E meu pai procurou, através disso, se integrar socialmente para que a gente sentisse menos esse racismo, né? Mesmo estudando numa escola particular, a criança negra, ela sente que é diferente. Ela sente que ela é um ser humano não humano, na verdade é isso. Ela sente que é um ser humano equivocado, que ela está fora do padrão. É claro que cada criança, cada adolescente vai levar isso de uma forma diferente. Por exemplo, se for um negro, se destaca nos esportes, se destaca nos estudos, eles são tolerados. Essa tolerância ilude o negro de que
ele não está sofrendo racismo, mas ele não percebe o racismo. Mas ele, no dia a dia, na vida social, essas pessoas não estão com ele, né? Eu percebi muito cedo isso, porque eu não me destaquei em nada do que se esperava, né? A minha alfabetização ela foi extremamente traumática, ela foi humilhante, né? Eu tive castigos físicos pela professora que me alfabetizou, né? E algo que também incomodava é que, como meu pai lia muito jornal, porque ele estudou pouco, então ele achava que ele tinha que se instruir através da leitura de jornais, eu lia também. Então, havia assuntos que estavam nos jornais e que na escola não está, e eu perguntava. Isso parecia impertinência, né? Então, esse desrespeito, né, me trouxe muitos problemas durante todas as séries iniciais, né? E eu só fui conseguir resolver isso, né, dentro de mim mesmo, muito mais tarde, né? Até lá você passa por um período de vida que você acha que você realmente não é humano, né? Você olha, as tias são brancas, elas são embranquecidas, você não se vê nas imagens do livro didático, você não se vê na literatura, né? Nas festividades, você não se vê, né? Há a transmissão de conhecimentos da Europa como os superiores e há a naturalização de que o negro, como pessoa, deve ocupar espaços de trabalho. O Machado de Assis não é passado como se fosse negro, ele é embranquecido. Então, a criança negra, ela não se vê na escola. Eu acredito que isso está mudando, mas aos poucos, né? Como docente, eu vejo o racismo estrutural se evidenciando na academia, porque os alunos negros, as alunas negras estão no noturno. Por que ela ocupa esses cursos, o curso universitário de mais acesso, né? Outra coisa é a forma como os conhecimentos negros são tratados no curso de formação de professores. Quando você olha a bibliografia, você não encontra intelectuais negros. Raramente os conhecimentos produzidos por intelectuais negros são abordados. Raramente intelectuais negros são apresentados. Agora, a gente não pode esquecer da dificuldade de se implementar uma educação antirracista, porque a Europa ainda é o horizonte, né? A nossa educação, ela foi estruturada tendo como base, Paulo, a diferença racial. Só para fechar essa parte, vou te citar 1837, uma lei que proibia os negros de estudarem. 1854, a escola pública não admite escravos. E o escravo poderia estudar se o professor quisesse, por boa vontade, em um outro momento, alfabetizar. 1850, lei de terras, que proibia o negro de ter acesso, de ser dono de terra, que vai atrapalhá-lo muito mais tarde, em 1968, menos de 60 anos, a tal da lei do boi, quando 50% das vagas do ensino superior para filhos de fazendeiro. Qual negro que é dono de terra? 30% das vagas, né, do que seria hoje o ensino fundamental é para filhos de fazendeiro e o negro. Então, o Estado, por isso que o racismo é estrutural, o Estado se estruturou na classificação racial, ao ponto do Estado deixar o negro de fora. Então, as leis que proibiam o negro de ter acesso à educação, né? Isso reflete a colonialidade, o parasitismo, né? Então, São leis racistas. antes até então de uma educação antirracista, né? Porque esse talvez seja o grande desafio para todos nós educadores, né? Especialmente no ensino religioso, o Brasil aprovou em 2003, né, a Lei 10.639, em 2008 a Lei 11.645, sobre história e cultura afro-brasileira e dos povos originários. Na sua percepção, a escola, ela de fato executa aquilo que a lei determina? A gente vê aí, né, como que, até para você poder falar numa luta antirracista, o pessoal não conhece a história, não conhece os fundamentos da Constituição do Brasil, como que é essa situação. E a gente vê hoje,
né, assim, uma violência, né, exagerada, a quantidade de jovens, é só ver os dados da violência, né, como se mata, né, os jovens pretos de uma maneira absurda. A gente vê nos Estados Unidos e hoje no Brasil, né, esse governador, né, negacionista Tarcísio de Freitas, né, ele tem matado algumas dezenas de pessoas no estado de São Paulo nessa operação que ele tem feito. E acha que é isso mesmo, e que está agradando a população, que bandido bom é bandido morto. O bandido bom é o bandido preto, né, a gente vê cenas na televisão que são assim inimagináveis. Como é que se faz isso? A pessoa pedindo socorro e eles terminam. Então, a gente tem até uma lei que prepara as condições, né? Pelo menos deveria preparar para a gente conhecer a nossa história, e na sua percepção, isso tem sido aplicado? Primeira coisa, a gente lembrar que antes de 2003, a LDB já previa isso, É. e não foi considerado. Né? O ensino da história do Brasil, né? Considerando a diversidade de culturas, a LDB já previa isso. Né? Na LDB dizia que tinha que considerar as matrizes indígena, africana e europeia. Né? A lei torna obrigatório. Aí, tornando obrigatório, o professor é obrigado a abordar as diversas culturas que vão compor essa constelação cultural brasileira. Causa um impacto na formação? Causa. Causa um impacto na formação do professor, porque a universidade tem que trabalhar com isso, e também na elaboração de material didático. Mas nós temos uma dificuldade enorme na escola, porque esse professor, ele não é preparado, ele não foi preparado, e ele não está sendo preparado, porque mesmo no curso de formação, nos cursos de formação nas academias brasileiras, esses conhecimentos são extremamente rejeitados, ou eles são considerados transversais, né? A gente tem curso de filosofia no Brasil que tem uma disciplina para cumprir a lei, e essa disciplina fala de filosofia indígena e filosofia africana. Aí eu pergunto, que expert é esse que vai dar conta disso? Então, se é um curso para formar professor, esse aluno, esse futuro professor não está recebendo conhecimento para isso. Então, se ele não recebe, ele não tem como transmitir. E se a escola também não se movimenta, ele não vai ter acesso a isso. Né? O que a escola tem feito atendido à lei nos momentos... Burocraticamente, né? Às vezes muito Sim, mais burocraticamente, né, Cristina? exatamente. Atendido à lei no dia 20, no dia de hoje, quando aparece caso de racismo, quando uma mãe ou pai denuncia a escola no Ministério Público, aí a escola faz alguma coisa, mas é aquele ali. Mas o professor, ele não está sendo preparado para isso. E também não há, né, não há muito interesse. Agora, a lei tem causado um impacto positivo em outros aspectos? Tem. As editoras, por exemplo. Então, as editoras brasileiras acordaram para a literatura engajada, né? Tem acordado também para os intelectuais negros e negras. Ainda que, quando a gente vai olhar essas editoras, Paulo, e você vê a comissão, né, que avalia, a maioria são brancos. A maioria ainda tem, né, nos seus artigos, a bibliografia europeia. O caminho é longo, ele precisa ser percorrido, né, considerando aí essa produção epistêmica, e eu acredito que, junto com essa lei, a lei de cotas, ela é extremamente importante. Né? Ainda há barreiras. Aí eu queria falar para você, por exemplo, essa questão que acontece na PUC São Paulo, né, que o curso que a pós-graduação de teologia abre uma vaga étnico-racial e ainda coloca no edital preferencialmente mulher. Nossa, todo mundo ficou satisfeito. Até que, enfim, a teologia vai ter aí, né, muito provavelmente, se é preferencialmente, eu acredito que preferencialmente, na minha conta, 90% deve ser mulher. Né? Então, nós temos 4 classificados, 3 mulheres nos 3 primeiros lugares. 4 classificados, 3 mulheres. 3 mulheres. Primeiro lugar, mulher. Segundo
lugar, mulher negra. Terceiro lugar, mulher negra. Quarto, um homem que não tem a mesma melanina dessas mulheres negras, e é ele o escolhido. Né? Então, ali não é apenas uma questão de gênero, é também uma questão racial. Né? Essas mulheres são muito mais negras. São muito mais negras. Então, e o que elas estudam? Negro. O que ele estuda? Então, o que a gente percebe é que o atendimento da lei, né, e uma coisa também de dizer que é politicamente correto, é para inglês ver. Né? E aí a gente precisa se levantar, a gente precisa denunciar, né, a carta que a PUC escreveu contra o nosso repúdio, ela é vergonhosa, ela não consegue sair dessa marafunda, né, ela não ficou bem na fita. Então, a forma que a gente tem é a luta, é se organizar, né, e mostrar a necessidade. Né, Você não viu o caso do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, um livro aprovado, avaliado, e foi retirado de várias escolas no sul do Brasil. Né? É um escândalo isso também. Né? A gente... eu vou naquela tecla, né, da necessidade da gente estudar o nosso contexto e entender, né, essa linha abissal que ainda divide norte e sul. Né? Se a gente não entender isso, a gente vai apenas banalizar toda essa luta. Né? Ô, Cristina, há um debate interessante, né, sobre o racismo, quando se cria uma expressão racismo religioso. Né? Muitos autores acham que quando você amplia o racismo, inclui o aspecto religioso, você estaria tirando o foco do racismo estrutural, né, que é talvez o mais marcante, injusto e desumano, né, e ampliando essa questão. Né? A gente viu essa semana, né, uma empresária cristã, né, Michele Dias Abreu, culpando as tradições afro, né, e ela usou a expressão macumba, pela tragédia, né, do Rio Grande do Sul. Né? Ela foi para as redes, né, dizer isso. A gente viu hoje, né, exatamente hoje, né, a Anitta postando fotos e vídeos, né, e se confessando participante do candomblé, e ela perdeu 100 mil seguidores. Né? Então, veja, o que você acha dessa questão, né, de racismo religioso? Tem sentido falar em racismo ou não? Como é que você vê essa questão? Para mim, tem sentido falar de racismo religioso, e para mim, o racismo religioso é uma expressão do racismo estrutural. Por isso, eu não acredito que que falar de racismo religioso vai desfocar uma discussão sobre o racismo estrutural. Porque eu gosto de trazer essa discussão, Paulo, sempre pensando na questão da intolerância religiosa. Ainda que a intolerância, ainda que o termo intolerância religiosa possa estar se referindo a uma violência praticada ao outro religioso, aquele que não comunga, né, com a sua pertença religiosa, ela não denuncia, ela não carrega o contexto de barbárie que vem se desenhando no Brasil desde o século XVI, em nome da construção de um mundo civilizado, e que tem como vítima os adeptos das religiões de matriz africana, né, os adeptos das religiões brasileiras de matriz africana. Eu já fui muito contestada por isso, né? Que o termo intolerância ele dá conta, ele não dá conta, porque ele não traz a questão racial. E às vezes, é claro, eu preciso estudar mais sobre isso, mas ele me parece que ele tem aí um viés europeu para falar de uma desinteligência, né? Que é você prescindir-se da presença do outro porque ele é negro ou ele carrega uma divindade negra. Então, a intolerância religiosa, o termo, ele não é o bastante para denunciar essa ausência moral que a diferença racial provocou na nossa humanidade. Né? Então, no sentido espanhol, por exemplo, o que é humanidade? É você estar com o outro.
né? Você se qualifica porque você está com alguém, você tem consciência de estar entre, né? Então, aquele que não quer, aquele que não aceita que o outro esteja entre, que o outro esteja com você, ele não é considerado humano. Uhum. A intolerância religiosa não traz isso. E não me parece que seja bastante tolerar, né? Tolerar, ele pode ser um atenuante para você manter ali uma vida prática, mas não diminui a distância. E além de não diminuir a distância entre afro-religiosos e os que se dizem cristãos, também não propõe, vamos assim dizer, o diálogo. Quando eu falo de racismo religioso, eu estou denunciando, eu estou dizendo, olha, preciso dialogar, né? Então, a intolerância religiosa não carrega todo esse passado colonial, não carrega essa questão racial, né? Não contribui para promover abertura aos negros, né? Ao candomblessista, não contribui para o diálogo, para se ter disposição para o diálogo. Aí, uma vez, numa banca, o professor falou isso comigo, né? Que racismo religioso é também intolerância religiosa. Mas aí eu pergunto, Paulo, é intolerante por quê? Porque é outra religião, porque a sua é a correta, é a universal, ou é intolerante porque a religião que você contesta é religião negra? Né? Todas as vezes no Brasil que uma tragédia acontecer, vamos dizer que são as religiões de matriz africana. Agora eles inventaram, para não serem enquadrados, né, no crime de racismo religioso, falar bruxaria. Né? Então, ela que não foi muito inteligente. Ela fala da macumba e ela arrumou uma confusão para a vida dela toda, porque está cheio de processo. Por mais que ela tenha, né, dito que ela não teve nenhuma intenção, ela teve. Ela fere a minha subjetividade quando ela diz que eu, enquanto participante da Umbanda, provoquei toda aquela tragédia. Uhum. Fora isso, nós temos que questionar essas pessoas, né, esses pastores e pastoras, que superficialidade teológica é essa? Que falta de conhecimento é esse? Né? Sobre política, sobre o social, sobre a natureza. Onde as religiões brasileiras de matriz africana chegam, Paulo, há uma maior defesa em relação à natureza, porque nós não fazemos religião sem natureza. Sim. Nós não aceitamos o desvio dos rios, porque para nós está mexendo numa essência. Nós não aceitamos o desmatamento, nós não aceitamos, né, que o plástico vá para as águas, porque para nós isso é uma agressão às nossas divindades. Então, onde nós chegamos, nós preservamos a natureza. Então, ali falta o quê? Entendimento da parte dela e dos pastores. Conhecimento sobre economia, conhecimento sobre ecologia, conhecimento sobre teologia, porque eles não conhecem teologia. Né? Conhecimento sobre política. Né? Então, então, assim, voltando a essa questão do racismo religioso. Então, dessa maneira que você apresenta, há uma interseccionalidade, né? É a questão da pele, é a questão religiosa, e se você coloca para a mulher a questão de gênero, né, da comunidade LGBT, então são várias camadas, né, dentro dessa dinâmica estrutural, é isso? Sim, porque, em verdade, se você, né, a gente usa o termo interseccionalidade, mas eu penso numa encruzilhada, né, onde vários caminhos se cruzam. Então, você é mulher, você é negra, você é macumbeira. Você é mulher, negra, macumbeira, LGBT, né, quem é mais. Então, são religiões que lidam com o marginal, com aquele que é jogado, né, que é colocado de lado. Né? E lida sem a necessidade de ter um discurso moral, de culpa. O discurso é o discurso do entendimento. E como se entende? Através dos rituais. É através dos rituais que você sabe o que você pode e o que você não pode fazer, o que é justo, o que é injusto, o que deve e o que não deve. Não há a introjeção da culpa
porque não se diz que você é culpado, se diz que você precisa aprender. Né? Então, esse tipo de religião, ela não dá dinheiro. Né? Ela não está associada a esse capitalismo. Né? Da onde vem essa religião? Vem de África. Né? Que na classificação racial ficou como um continente, né? Da maldade, o continente primitivo, o próprio Allan Kardec, no século XIX, na revista Espíritos, né, fala que, justificando o neocolonialismo, ele fala que estava levando aos nossos irmãos africanos a evolução, né? E que, infelizmente, ela deveria vir, né, de uma forma mais violenta. Mas isso é aplicado a outros? Não, isso é aplicado a quem? Ao negro. Olha, o movimento, a movimentação que se teve no Brasil de setores evangélicos a favor dos israelenses, que a gente sabe o que está acontecendo entre os palestinos. Me diz, qual movimento entre eles foi para defender os jovens negros que andam morrendo como cães assassinados nas periferias das grandes cidades? Não há esse movimento, né? O Estado, ele é tão complicado no que se refere às religiões de matriz africana, que a galinha da macumba foi julgada no STF. Olha que coisa que é até ridícula. Ninguém está julgando o que se faz nos frigoríficos com o boi, né, com as vacas. Os perus de Natal, Cristina? Os perus de Natal. Mas a galinha da macumba foi parar no STF. Então, isso não é isso é intolerância religiosa? Não, isso é racismo religioso. Isso é racismo religioso. Então, a nossa vida, né, dentro do terreiro, foi ser resolvida no STF. Por quem? Os juízes brancos e que não eram afro-religiosos. Né? Então, isso é racismo religioso, que se expressa um racismo estrutural. Né? Porque entre esses juízes não havia um afro-religioso. Agora é interessante, né, que esse desconhecimento teológico, a falta de aprofundamento, ele não se dá conta, né, da ideologia, dos interesses que estão, né, atrás disso. Assim como teve essa Michele Abreu, né, hoje eu vi em sala de aula, né, alunos dizendo, né, que as tragédias lá no Rio Grande do Sul são também, né, uma dívida do karma que aquelas pessoas, né, estão pagando. Gente, não é possível que as pessoas não conseguem evoluir teologicamente e se livrar dessas armadilhas ideológicas que justificam, né, as coisas. Né? A gente teve no passado essa ideia de é castigo, é vontade de Deus. Então você justifica qualquer coisa. Né? Então agora você pega, né, uma tradição, né, que é muito importante, e de fato, a única coisa que ela falou verdadeira é que a tradição afro é muito forte no Rio Grande do Sul, né? Mas aí você vê a meia-verdade, né, de querer justamente, a partir daí, induzir as pessoas, né, a pensar, né, e justificar uma situação dessa, que é fruto da irresponsabilidade, da falta de planejamento. Eu acho que a maioria das pessoas sabem que em 2015 houve um estudo, né, durante o governo Dilma, né, que custou 3,5 milhões, e esse estudo já tinha previsto todas essas situações climáticas lá. Engavetaram o estudo. Sim. Simplesmente engavetaram. Né? Mas, Cristina, eu queria voltar à discussão agora. Você teve um momento que você colocou aqui, inclusive você fez pesquisa sobre isso, como que, né, essas temáticas estão presentes nos programas de pós-graduação em ciência da religião. E a questão do racismo estrutural e religioso, né, no ensino religioso. Como é que você percebe? Você acha, você vê essa presença, de fato, conhecimento, produção de material, né? Nós temos a BNCC, o currículo referência. Essa questão está presente? Eu não vejo no ensino religioso, eu não vejo um ensino religioso antirracista. Eu não vejo um ensino religioso que considera a necessidade do diálogo interreligioso. Estou falando na prática,
não naquilo que nós estamos pensando e queremos muito, né? Eu não vejo essa preocupação. Claro que há vários problemas que os professores de ensino religioso falam, né, da dificuldade do trabalho, mas eu não vejo um ensino religioso pensando na injustiça cultural religiosa. Eu não vejo um ensino religioso preocupado com a religiosidade, com a religiosidade local, né? Não vejo um ensino religioso procurando promover a desobediência cultural. Então, se esse ensino religioso não questiona, né, essa cultura, se esse ensino religioso não tem uma pegada política, ele é uma reprodução. Ele vai reproduzir o racismo estrutural, sem dúvida nenhuma, né? Além do mais, nós temos muitos alunos que têm muito receio de falar de religiosidade indígena, de religiosidade afro-brasileira, porque levam ao pé da letra de que falar disso é pecado. E se está falando do demônio. Né? E olha que esses alunos ficaram 4 anos, né, dentro da escola. Então, esse tipo de essa dificuldade em romper com essas verdades, essas mentiras que são ditas, né, por líderes religiosos que não estudaram, é muito grande, né? Então, além de por parte do professor eu não perceber esse movimento, são poucos, né, são os heróis, nós ainda precisamos, Paulo, reelaborar, né, o nosso texto na BNCC, pensar mais nessas culturas religiosas aqui, que são próximas de nós. Eu vejo uma preocupação em manter uma igualdade na abordagem, só que nessa tentativa de igualdade da abordagem das religiões, as religiões brasileiras de matriz africana, as religiosidades indígenas, outras religiosidades estão ficando de fora, na prática. Então, o nosso ensino religioso, por ele ainda ser eurocristão, ele transmite o racismo estrutural, ele é ferramenta do racismo, ela é ferramenta para o racismo. A BNCC, né, sem dúvida, a gente tem que reconhecer que foi um valor de ter incluído Sim. o ensino religioso, como também, né, o currículo referente de Minas Gerais. Mas eles foram feitos assim com muita pressa, né? Havia uma questão aí de desespero se seria aprovado, incluído e homologado, né? Agora está na hora de começar a pensar numa revisão, né? E que inclua essa massa imensa de professores e de professoras que a gente tem pelo país. E no caso do currículo referente de Minas Gerais, aqui em Minas, né? Não pode ser o trabalho de poucas pessoas de uma equipe, tem que ser um trabalho que envolva, né, a consulta, a audiência pública, né, sobre isso. Eu não sei se essa questão também aparece aí, né, na Unimontes, no curso que você já coordenou e que você leciona. Aqui na Unimontes, a gente tem uma dificuldade na elaboração do projeto, né, político do nosso curso. Nós estamos nesse momento, nós somos 2 professores efetivos, e nós temos os professores que são designados e que, dentro da perspectiva deles e dentro das limitações, né, de uma designação, eles tentam contribuir. Mas, quando fazemos mestrado, quando fazemos doutorado, Paulo, nós não aprendemos sobre interculturalidade. Como o meu doutorado foi pensando na perspectiva intercultural, né, mas eu não assisti uma aula sobre interculturalidade no meu doutorado. Né? Então, eu, enquanto professora responsável pela formação de professor, né, o que eu sei sobre interculturalidade é a partir das minhas pesquisas. Mas a pós-graduação não está importando muito com isso. Nós apresentamos sobre isso, né? Sobre o quanto que se fala pouco de interculturalidade dentro
da pós-graduação. E essa pós-graduação é que forma um professor que é formador de professor de ensino religioso. Sim. Como é que faz? Se esse professor, e a maioria de nós no curso, né, não sabe o que é interculturalidade, não tem conhecimento do que é interculturalidade crítica, do que é interculturalidade funcional, do que é interculturalidade da perspectiva da decolonialidade, da perspectiva da filosofia intercultural, né? Então, a nossa saída aqui é tentar desenvolver atividades e projetos interculturais que tragam essa interculturalidade. Mas os nossos professores, né, nós não tivemos isso. Nós não tivemos isso na formação do nosso mestrado, do nosso doutorado, e eu não vejo isso acontecer nos programas, que é uma pergunta que se precisa saber. A ciência da religião realmente quer continuar participando da formação de professor? Se quer, os programas precisam rever isso, né? Se a América, como diz a Lélia Gonçalves, ela é mais ameríndia e americana, por que nós continuamos batendo na tecla de um cristianismo europeu em muitas das nossas pesquisas, né? Eu já vi sobre interculturalidade, por exemplo, mas interculturalidade na perspectiva da Europa. E a interculturalidade na perspectiva da Europa fala sobre os migrantes. No Brasil, e na América Latina, falar de interculturalidade é colocar a seguinte pergunta: como que nós vamos fazer para aqueles que sempre estiveram aqui, que sempre viveram aqui, não continuem submetidos à aculturação, à colonialidade, não tenham seus saberes destruídos? Essa é a nossa perspectiva de interculturalidade na América Latina, no Brasil. E quando eu pego, às vezes, já participei de banco, um trabalho sobre interculturalidade, que a perspectiva é toda europeia, não serve para a gente. Uhum. Olha, Cristina, você falou da questão, então, de uma educação antirracista, né? A gente precisaria, então, pensar em tipo de formação para isso, né? Eu não sei se nas suas pesquisas, nas suas investigações aí, né, se há material, né, importante para a gente divulgar, para a gente desenvolver, né? Eu só falo aqui, é uma live, né? Ensino Religioso em Diálogo, da ADPER. O que a ADPER poderia fazer, né, na formação docente, né, e discente sobre essa questão de uma educação antirracista, né? Indicação de material, de livros, seria importante, a gente poderia divulgar aqui no blogger da associação, né? Como é que você pode nos ajudar sobre isso? Eu penso que a coleção Feminismos Plurais, né, ela é extremamente... eu penso que aquela coleção é fantástica para, pelo menos, a gente desenvolver no nosso professor, né, mais abertura e mais desprendimento. A Djamila Ribeiro tem trabalhado nisso, né, com o seu manual antirracismo, propondo essa interculturalidade, né? Mas ainda, Paulo, é pouco, né? Uhum. É um grupo de negros e negras que estão preocupados com isso, né? Então, eu penso que há, sim, material por aí, né? Nesse momento, a Nilma Lino Gomes também tem escrito algumas coisas nesse sentido. A Mariana Gomes, lá da UERJ, tem escrito livros para crianças, né, sobre antirracismo em relação às religiões de matriz africana. Então, há aí algumas iniciativas que são bem individuais, né, são isoladas também, né? É preciso mais, né? É preciso desenvolver uma coleção mais voltada, no nosso caso, né, para o ensino religioso, né? Mas a gente precisa de incentivo. Então, assim, inicialmente, eu penso que o grupo de trabalho da Djamila Ribeiro tem sido a nossa referência, né? Por mais críticas que se façam, nesse momento é o que temos, né? E que eu penso que a FONAPER precisa, talvez, abrir, dentro da FONAPER, um grupo de estudos, né, com pesquisadores negros, negras, afro-religiosos, para pensar um material.
Eu acho que já passou da hora, né, disso aí. Não apenas a FUNAPER, mas também outras fundações. Então, a criação de um grupo de trabalho, né? De um grupo de trabalho. Uhum, sim. Deixa eu tentar aqui ver se eu. Colocar aí o dedo na ferida, né? Sim, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uma, uma tela aqui, só um minutinho. Cadê aqui? O curso de Direito da UERJ também elaborou uma cartilha que eu achei muito legal, sabe? Uma Aqui, cartilha para falar sobre aos feminismos plurais aqui, a coleção. plurais. A Djamila tem o pequeno manual antirracista, né? Uhum. E é bem interessante, e que foi o problema, né, na escola, em São Uhum. Paulo, se não me engano, né, que uma mãe questionou por que a filha dela estava lendo aquilo. Né? A resposta é muito simples, é para sua filha não ser racista como você. Seria muito simples. Uhum. Né? Ô, gente, nós estamos aqui quase ao final da nossa live aqui e alguma questão, né? Tem um montão de gente participando aqui, alguma pergunta, alguma questão que vocês gostariam de Aí eu não levantar? consigo ver quem é que está participando. Aqui tem uma, né, professora, parabéns, agradecemos pela partilha. Precisamos cada vez mais de fortalecer os estudos, pesquisas sobre as tradições de matrizes africanas e indígenas na academia. Né? O Zé Carlos, lá do Centro Acadêmico da Federal de Juiz de Fora. Obrigado, Zé Carlos, Obrigada, Zé pela sua Carlos. questão. Você participa de um grupo de pesquisa sobre isso, né, Cristina? Uhum. Fala um pouquinho aí sobre isso. Então, na verdade, é um projeto de extensão que a gente está desenvolvendo aqui na universidade, que é o Papos de Axé. Né? Esse projeto veio do Senarab, que é um centro de africanidade brasileira, e que pediu para a gente desenvolver este ano na universidade. E esse projeto a gente vai para os terreiros, leva alunos para os terreiros. A gente tem uma parte do projeto que é o terreiro ensinando, né? Promovendo ali uma pedagogia de terreiro, mostrando como eles lidam com a natureza, com as ervas, com a saúde, com as relações humanas. E uma outra parte discutindo essa questão dos direitos, né, dos terreiros. A gente tem um problema aqui no norte de Minas, que é a dificuldade do terreiro conseguir o alvará de licença. Em geral, ele consegue o CNPJ para captar recurso, mas ele não tem o alvará de licença. E aí a gente vai tentando mostrar quais os caminhos, né, para isso, a partir do direito, né, os direitos que um pai de santo tem, por exemplo, de ter um passaporte, né, como o passaporte diplomático, o direito a ter o casamento dentro do terreiro, né, o direito à aposentadoria. Então, o projeto trabalha nessa perspectiva, né? A gente tem alunos bolsistas, a ideia é que eles pesquisem, professores que estão bem envolvidos, e esse dinheiro vem de emenda parlamentar. Né? A gente sempre precisa aí de um político que tenha, no caso a Bela Gonçalves, né, que tenha uma boa vontade em estar fomentando esse tipo de projeto. Né? Sim. O professor Flávio mandou um abraço e disse que aquela denúncia que você fez da universidade precisa ser reverberada, né? Que ele não pode deixar de dizer isso, não. E tem uma pergunta aqui também, Cristina, que é o seguinte, estou exibindo ela aí, é o seguinte, você acredita que a literatura infanto-juvenil afro-brasileira pode contribuir para combater o racismo religioso na escola e o racismo epistêmico? Sem dúvida, né, Kaique? Só o fato de você trazer para dentro da escola, né, uma literatura que não é europeia, né, uma literatura que faz parte da formação, que também faz parte da formação daquele aluno, né, enquanto ser humano, enquanto cidadão, você já está, de alguma maneira, mesmo que indiretamente, trabalhando contra o racismo. Por quê? Porque é preciso, Kaique, que
os nossos alunos, né, que nós nos vejamos, nos vejamos enquanto negros, ou que nós nos vejamos enquanto pessoas que têm uma formação que veio de África. Enquanto estivermos na ilusão que somos europeus e não somos, né? Enquanto acharmos que temos que ir à Europa para respirar cultura, esses dias eu ouvi isso de uma pessoa próxima, fiquei apavorada com o que eu ouvi, né? Enquanto pensarmos isso, somos aquele outro com O minúsculo. Somos caricatura de europeu, ficamos sem identidade. Então, quando você traz uma literatura africana, afro-brasileira, né? Você está falando do que é nosso. Você está fomentando, né, a própria cultura e o seu aluno, Kaique, ele vai se ver, ele vai se enxergar. Né? O nosso aluno não se enxerga quando ele estuda sobre a Branca de Neve e os Sete Anões, mas ele se enxerga quando se fala do tropeiro, né? Quando se fala dos personagens que são próprios da nossa cultura. Então, tudo isso vai na luta, né, contra o racismo. Pois é. Então, nesses tempos difíceis de negacionismo, né, de tudo quanto é tipo, inclusive ambiental, como a gente está vendo aqui, de tanta fake news, do crescimento dessa extrema-direita ignorante, né, e golpista, não é fácil a gente enfrentar isso, não. Mas eu gostaria de agradecer demais, né, pela sua participação, Cristina, e dizer que a professora Dora, né, a professora Maria das Dores, que é a presidente da DPE, ela estava com compromisso, saiu correndo para chegar, chegou aqui, mas já estávamos no meio da live. Eu até pedi se ela poderia ficar no final para dar uma palavra, né, agora no final, mas ela teve que voltar para esse compromisso dela. Então, ela manda um abraço e agradece também, né, a sua participação. E aí, né, só a palavra final, né, sobre essa temática aí, né, agradecendo desde já na sua disponibilidade, como sempre. Bom, agradecer e pedir, né, que essa associação continue falando daquilo que não foi falado durante muito tempo, que persista, né, para que os nossos professores entendam da necessidade de uma educação intercultural, de uma educação antirracista, que o professor, né, perceba a sua sala de aula, identifique a sua sala de aula. Hoje, só para trazer como exemplo, né? A minha neta viajou para jogar e ela mandou a foto dela. Ela é negra, só tinha ela no time negra, né? Então, nós aprendemos a identificar isso. É preciso que o professor identifique isso, né? Então, numa foto com tantas crianças, e ela estava lá no centro, negra. Então, ali você percebe, né, a dificuldade que o negro tem de ascender socialmente. Somente assim você vai ter material para defender cotas, né? Somente assim você vai ter material para defender a 10.639, e somente assim você vai ter material para não aceitar que o nosso discurso seja apropriado. Quando a Vanessa Camargo vai, né, para a internet dizer que a violência que ela praticou, né, em função do racismo estrutural, alguém tinha que ter perguntado para ela o que é racismo estrutural. Né? Que educação que ela teve? Uma pessoa tão rica, cheia de posses. Qual escola que ela estudou? Né? Então, ali você vê uma pessoa branca de posse se apropriar de uma narrativa nossa para justificar a própria violência. Ela não sabia o que ela estava dizendo. Né? E tem muita gente fazendo isso. Então, que a ADPE continue promovendo, né, esse tipo de interação para que essas marafundas, né, essas mentiras, né, possam vir à tona. A gente está aí para isso. Muito obrigado, Cristina. E essa luta contra toda forma de colonialidade, né, a busca da interculturalidade,
nos ajude, né, a enfrentar o desafio do racismo estrutural e religioso aí. E aí fica também um desafio para todos nós, né, nessa tragédia, né, do Rio Grande do Sul, que a gente puder, né, realmente colaborar, mas de pressionar o poder público, o Estado ele tem que ser responsável. A nossa ajuda é importante, mas a gente tem que pressionar, né, que o Estado possa, né, realmente, né, ser o papel que ele representa, né, como aquele que, né, vai ter que reconstruir numa nova perspectiva de compreensão do ambiente, da vida dos seres desse planeta, né, que envolvem todos os seres, que a gente está descuidando e os resultados estão aí. Então, boa noite a todos e todos, obrigado aí, né? Mais uma vez, muito obrigado, Cristina. Um grande Obrigada, abraço. Paulo. Boa noite para todas e todos. É isso aí.